Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, eu sou o Pedro e este é o canal oficial Direito da Noite, o programa oficial do curso de Direito. Bom, nosso programa tem por objetivo entrevistar aqueles alunos destaques, profissionais da área de Direito, sendo eles promotores, advogados e tudo mais. No dia de hoje, nós iremos entrevistar o Felipe Galvão. Ele é um ex-estudante de Direito, atualmente é advogado, estagiário na delegacia, e eu queria chamar ele para participar dessa live de hoje. Vem, Felipe. Boa noite, Pedrão. Tudo bem, Felipe? Boa noite, bem-vindo. Conseguimos. Demorou, mas foi, Nossa né? primeira live aí, alguns problemas técnicos, mas deu tudo certo, né? Acontece. Tudo bem com você? Maravilha aí contigo. Tudo bem, graças a Deus. Beleza. A gente pode Vamos começar lá, e né? espera alguns minutinhos a mais. Cara, vamos, eu acho que você já deu uma breve apresentação, né? Eu vou dar, assim, iniciar aqui com alguns agradecimentos e aí a gente já entra aí no assunto que é o que o pessoal está querendo saber, né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer você, né, que me fez esse convite, me senti lisonjeado de poder estar participando, principalmente porque eu me formei, né, na Unisal, né, no Unisal, como quer que seja, eu me formei lá e eu fico muito feliz de participar de uma live e da faculdade que eu tanto amo aí, né, que me proporcionou hoje ser o profissional que eu sou, né. E agradecer também ao Bruno Criado por idealização, né? E o procedimento, tudo. E também agradecer a coordenação do direito da Unisal, do Unisal. E é isso, cara. A gente vai bater um papo leve aí. Vamos falar da advocacia criminal, vamos falar da lei de drogas, como que é a experiência do jovem advogado, né? Como que vai ser a experiência do jovem advogado na delegacia de polícia, durante o processo, talvez, como se portar, algumas coisas que eu aprendi na prática, tive bons mentores também, né? Mas que se a gente ouve de outros, a gente curta o caminho, né? Então, que seja bem proveitoso, muito proveitoso a todos, né? Com certeza, Então, espero que é sim. isso. Basicamente, acho que a gente pode dar sequência aí, né, Pedro? E para começar, o que te motivou a fazer o curso de Direito? Alguém da família? Ou você já planejou isso quando era criança? Enfim. Olha, ô Pedro, na minha família, eu sou o primeiro advogado, até onde eu sei. E o meu irmão até está cursando direito, mas ainda não é advogado. E eu basicamente, cara, caí de paraquedas assim, no direito. Foi uma coisa que eu sou, por exemplo, eu sou técnico em mecânica. Falei, não, isso não é para mim, não lido bem com cálculo, né? E caí meio que de paraquedas, cara. Eu sou de uma família humilde, então vamos dizer assim, a prestação da faculdade, ela não é das mais baratas, né? Ela assusta um pouco. Então, eu não imaginava que que eu teria condições de arcar com uma faculdade de direito, né? Mas, graças a Deus, a minha mãe me ajudou muito, né, no começo, e a gente conseguiu, no primeiro ano, pagar. Eu trabalhava como lavador de carro, cara. E Caraca. aí, trabalhava o dia inteiro e no final do dia ia para a faculdade, ia cansado e tal, mas eu acho que a gente acaba dando mais valor, né? Talvez. E aí no segundo ano eu consegui fazer a prova do ProUni, né? Consegui uma bolsa de estudos 100%, e aí a situação foi melhorando um pouco e consegui já fazer a faculdade com menos peso, né? Peso financeiro. Graças a Deus deu tudo certo. Foi assim, minha entrada no direito, ela não foi premeditada, não. Foi meio de paraquedas. E quanto à advocacia criminal, você já pensou nela na faculdade ou também caiu de paraquedas assim? Olha, via de regra, no direito, o estudante de direito, quando ele chega na faculdade, a gente tem aquelas aulas magníficas que a professora Luzia, né, na Unisal, e é uma matéria, né, um tema que eu tenho a impressão que a gente
sabe mais do que está acontecendo, do que está falando, né? Uma coisa mais concreta. Assim, não adianta você dizer que você sabe, salvo alguns. Eu, por exemplo, não sabia o que é um escapião, né? Agora, um crime, um homicídio, a gente vê, né, no Datena, a gente vê todo dia, uma coisa que ela é mais palpável. Uhum. Então, via de regra, a gente sente assim uma proximidade maior pelo direito penal. E eu tinha o amor da média ali, que era gostar do que era mais concreto. Mas, já do meio para o final, eu consegui um estágio numa delegacia de polícia, né, cara? E foi o que foi o divisor de águas. Ali eu me apaixonei realmente, né, pelo direito penal em si, a parte de inquérito. Também, à época, o professor Francisco Sanini, ele começou a dar aula para a gente e estimulava bastante. A gente ficava assim, deslumbrado nos pontos, né, dos causos, vamos dizer assim. E foi onde começou a surgir, crescer essa paixão. E dali, acabei, depois que me formei, né, já finalizei o estágio junto com a faculdade e já parti para a advocacia, preponderantemente na área criminal. No comecinho, a gente não tem como falar assim, poxa, só vou fazer uma coisa, principalmente advogando no interior. Uhum. Então, a gente precisa sentir o que a gente quer, né, no começo, a gente tem que ver o que é realmente rentável, porque, assim, nos livros é muito lindo a gente ler, é maravilhoso, né? Você dizer que se não tem prova, absolve, se tem, condena e tal. Mas na prática, ela é outra. E a advocacia criminal, ela é uma advocacia diferenciada, certo? Ela exige uma postura diferente do profissional, ela exige uma postura com relação ao cliente, ela exige também conhecimento amplo, né? Não que as outras áreas não exijam, mas você precisa saber de coisas. Por exemplo, você tem que ter um pouco de conhecimento aí de psicologia, de outras áreas para você fazer uma boa inquirição de uma testemunha, entendeu? E então a advocacia criminal, ela costuma dizer para as pessoas, né, que me perguntam, mas ela é uma advocacia diferenciada, assim, ela não tem como você fazer uma advocacia criminal de massa, olha, eu vou pegar 200 casos, vamos dizer, você não vai fazer um bom trabalho, então, geralmente tem que lidar ali com aqueles casos pontuais, né, e para poder exercer uma profissão de excelência, né. Bacana. E entrando um pouco mais na área específica, quais são os crimes de drogas que você mais vê na prática? É o tráfico, é o usuário ou... Ô Pedro, veja bem, via de regra, o que acontece muito é o tráfico. Uhum. É o artigo 33, é aquele flagrante do artigo 33. Depois, ao longo da instrução, isso pode ser desclassificado para a conduta do porte de entorpecente para uso e tal, mas dificilmente o advogado criminal, pelo menos na minha experiência, dificilmente você vai ser contratado para acompanhar um flagrante ali de um porte, já aconteceu, tá? Uhum. Já aconteceu, mas de um porte irrisório que a pessoa sabe que ela vai sair, entendeu? Certo. As pessoas... agora, quando sabe que o problema é mais embaixo, né, que é o caso do tráfico, uma apreensão que é um pouco mais, bastante droga, alguma coisa, já sabe que a situação vai caminhar para o outro lado, então vai acontecer, vai sempre desaguar no tráfico mesmo, né? Uhum. E assim, tráfico, associação e muitas vezes também a corrupção de menores, porque sempre acontece, né? Não é raro acontecer do indivíduo ser preso e estar na companhia de um menor, né? E acabar sendo os dois levados para a delegacia. Então ele vai responder também pela corrupção de menores em razão da prática da traficância. Basicamente, na lei de drogas, o que a gente tem em contato é o tráfico e associação também. E falando um pouco mais de tráfico e usuário, qual seria a diferença dos dois? Porque eu trabalhei no Ministério Público, como estagiário, e eu sempre que via o processo, eu ficava, como será que eu consigo distinguir esse tráfico e usuário? Agora, né, a gente vai descer o comentário. Você, como
como membro do Ministério Público, dificilmente vai para o usuário, né? Exato, só tráfico. Vai sempre o tráfico, né? É assim, na jurisprudência, aliás, na doutrina, é muito lindo, né? A gente vê aí que é a quantidade, o modo de acondicionamento e tal. Mas na prática, via de regra, tudo é tráfico ali no começo, né? Essa diferenciação, ela vai ser feita ao longo do processo, né? E tudo influencia. De repente, um juiz mais punitivista, uma coisa assim. Mas a gente tem que analisar muito as circunstâncias todas do contexto daquela apreensão. Que droga que era, qual tipo, né? A quantidade da droga, como que ela estava condicionada, se foi apreendido dinheiro ou não, se tem a comprovação de que houve alguém comprando, né? Isso é importante também, porque se você vai vender algo, você precisa ter clientes, né? Então, o tráfico, no meu entendimento, né? E a profissão, se a pessoa ela tem condição ou não, por exemplo, de comprar uma grande quantidade, que é o caso, temos na jurisprudência, de um exemplo, um dentista que faz uso de cannabis, a maconha. Ele tem uma condição de comprar uma grande quantidade para ele armazenar e utilizar depois. Não estou falando que é certo ou não, tá? Não estou entrando no viés moral da situação. Estou falando a questão prática do que realmente acontece. Então, tudo isso vai depender. Diferente, por exemplo, um cara, um homem ou uma mulher que não trabalha, não exerce nenhum tipo de profissão remunerada, e a polícia autua em flagrante, a pessoa ostenta bens que não condizem com a realidade dela na questão profissional e com uma grande quantidade de droga. Poxa vida, você vai falar que foi do quê? Né? E aí a defesa que lute, né, para comprovar que não é. Mas, assim, é difícil comprovar isso se você pega o processo do meio para o fim. Tá? É uma situação que ela não é tão fácil. Por quê? O usuário de drogas, por si, ele tem um histórico de tratamento, via de regra, de internações. Lógico que não todos os contextos, né? Mas a gente vê os casos em que atuamos, em que temos algum êxito no sentido de desclassificar de tráfico para uso, a gente teve que comprovar que a pessoa realmente era dependente química, fazer um exame toxicológico para comprovar psiquicamente que ela é dependente, e também até mesmo o exame de sangue. Então, tudo isso, nós estamos falando aqui na visão do advogado criminalista, tá? Certo. Tudo isso é o advogado que vai, em entrevista com os familiares, poder identificar essas questões para justamente levar ao juiz, né? É a função do advogado. Muito embora preveja a legislação que o ônus da comprovação da acusação, a prática ela não funciona muito assim, entendeu? E aí a gente tem que correr atrás, tem que fazer uma boa entrevista com os familiares para poder esmiuçar realmente, saber como foi aquilo tudo, na visão do familiar, porque o familiar ele tem uma visão diferente, muitas vezes, do custodiado, do acusado. Se aquele acusado padece de algum vício, se ele tem realmente um histórico de dependência química, se temos documentos hábeis a comprovar essa dependência, tá? Não basta, Pedro, não basta apenas a gente jogar para o juiz falar, entendeu? Certo. E a gente tem que fazer realmente essa prova e para poder ficar assim, concretamente demonstrado que o cara é um usuário de drogas. Via de regra, não é uma prova fácil. A depender do juiz, poucos aceitam, tá? Principalmente aqui no TJ de São Paulo, que até mesmo a gente teve aí a notícia de um desembarque do ministro do STJ, dando uma bronca no pessoal de São Paulo, que era um tribunal que não seguia as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça. E então aqui a gente é bem punitivista
pensamento, né? Não estou generalizando, mas nos casos que a gente vê. Então, é assim, novamente, é o advogado que lute, corra atrás, mas ressalto, a responsabilidade não é só do advogado, tá? Uhum. Os familiares, eu acredito que tem familiares assistindo, de pessoas que infelizmente estão nessa situação, ou preso, ou sendo acusado, né? Mas a responsabilidade, ela não é só do advogado, porque o advogado lida com as ferramentas que tem no processo. Exato. A gente precisa, né? A gente precisa de que haja realmente uma proximidade dos familiares para ajudar. Cara, eu não tenho o menor problema de receber um familiar e falar assim, doutor, o que a gente pode fazer? Olha, eu tenho uma ideia tal, ele já passou por isso, isso comprova alguma coisa. Por exemplo, teve um caso que a pessoa me trouxe, olha, ele já foi mesário, isso comprova alguma coisa? A gente senta, conversa, eu não tenho nenhum tipo de ego de falar assim, não, eu sou advogado, eu que mando, eu que sei, quem vai fazer sou eu. Não é bem assim, a gente precisa, os fatos, eles não estão comigo. Eles estão, geralmente ele está com o cliente ou com a família, que são as pessoas próximas e que elas vão poder ajudar no deslinde dessa situação toda. Bacana. Basicamente, a atuação nessa questão de usuário e traficante, ela é bastante, vamos dizer, difícil para diferenciar e ela demanda provas. Uhum. Eu pegava bastante casos de usuário no Gcrim, que eu trabalhava com promotor. Então, são casos bem visíveis, né? Que o usuário são pequena quantidade e tudo mais. Então, tem sentido. Agora, um viés mais prático, o que acontece quando um sujeito é pego com droga e junto a uma pessoa que talvez não saiba que ele tá, ou enfim? Olha, ô Pedro, como a gente disse já, né? Tudo depende muito do contexto, né? Tudo vai depender muito do que for comprovado naquele momento. Se é um flagrante que aconteceu ali, entre aspas, aí para o pessoal entender, sem querer, a polícia passou e viu e apreendeu, geralmente não vai ter prova daquela estabilidade, mas se decorre, por exemplo, de uma investigação da Polícia Civil, né? Uma interceptação telefônica e tal, aí provavelmente será enquadrado também, além do tráfico, né, no crime de associação para o tráfico, o artigo 35 da Lei de Drogas. Certo. Mas não necessariamente. Na prática, como é que funciona? Do ponto de vista de um criminalista agora, tá? Você é estagiário do Ministério Público. Pegou de 2, muito provável associação. Depois, novamente, a defesa que lute. Você entendeu? Mas tudo depende muito do contexto, não é mesmo? Às vezes a pessoa está junto porque consegue comprovar que, por exemplo, fui na tua casa e você é traficante. Fui na tua casa e naquele momento a polícia chegou. Vamos dizer que eu seja um usuário. Fui na tua casa comprar a droga. Não necessariamente eu te ajudo a vender, né? Certo. Então, tudo isso tem que ser comprovado. Mas, até provar que o focinho do porco não é tomada, ali você já passou uns dias em cana, né? E agora basicamente, uma coisa... Perdão, pode continuar. Não, pode falar. Agora uma coisa mais prática, assim, até aconteceu comigo recentemente. Um parente meu é preso por tráfico. Eu ligo para você, Felipe Galvão, advogado. Quais são os procedimentos que você adota na delegacia ou antes, enfim? Só para a gente entender um pouco mais sobre isso. Bom, o primeiro passo você já vai estar fazendo certo, que é contratar um advogado. Porque muita gente, né, não estou falando nem no caso de você me ligar, mas contratar um advogado em si. Muita gente espera para saber se o problema realmente é um problema e tal. Quando viu, o cara já foi interrogado, já falou que não devia, certo? Já aconteceram coisas ali que são irreversíveis, né? Então, o primeiro passo, realmente, é a pessoa, né, entrar em contato com o advogado para que ele se dirija imediatamente para a delegacia e, geralmente, isso acontece na madrugada, no final de semana, tá? O advogado vai correr para a delegacia para que ele acompanhe tudo desde o começo.
se intere da situação e até mesmo oriente, se o caso, de trazer testemunhas que presenciaram aquela abordagem, né? E isso tudo soma muito no processo depois, que você vai utilizar aqueles elementos que foram colhidos desde o flagrante. Fica uma coisa verossímil, né? Uma coisa que realmente existiu. Então, o primeiro passo é ligar para o advogado, reunir as testemunhas, que quando acontece na rua, sempre tem testemunhas, sempre tem alguém que viu, mas não é comum a pessoa querer se envolver. Uhum. Então, buscar meios de comprovar já, desde logo, se a pessoa trabalha, se não é traficante, se é um usuário, por exemplo, que não tem os ganhos decorrentes do tráfico, para justamente levar o advogado para que ele possa fazer uma boa atuação dentro da delegacia. Mas eu costumo dizer que, acima de tudo, o dever do advogado na delegacia é zelar pela idoneidade do procedimento, para que não ocorram nulidades, certo? Para que seja mesmo que fique preso, mas que seja procedida uma autuação de acordo com o que manda a legislação, né? Principalmente a Constituição, garantir os direitos do cliente para que ele não sofra ali nenhum tipo de esculacho, não tenha seus direitos desrespeitados, né? Se for o caso, falar que fale, mas porque muitas vezes a pessoa, no afã de achar que está ajudando, ela acaba se complicando. Uhum. Não é mentir, tá? Não é mentir. Mas a defesa é feita para defender. Então, é saber o que vai dizer, se isso ajuda, se não ajuda. Tem circunstâncias que, às vezes, a pessoa vai falar e que não soma em nada no processo e tiram o foco do que realmente importa. Então, é tomar pé de tudo, saber se está tudo bem, dar uma assessoria para a família, porque é um momento, assim, 100% dos clientes que eu encontro na delegacia falam: doutor, te contratei porque eu nunca passei por isso. Ok, realmente. O familiar não tem obrigação de saber como é que funciona. Então, você está ali justamente para poder elucidar e deixar claro: olha, ele vai entrar, ele vai ficar lá no porró, né, que se chama, né, uma cela que tem dentro da delegacia, ele vai ficar lá, ele não apanhou, não aconteceu nada com ele está bem, nós vamos acompanhar o interrogatório dele, eu vou conversar com ele para ver o que aconteceu. Aqui no Vale do Paraíba, nas delegacias que eu costumo atender, nunca tive problema nesse sentido de tratamento de cliente de forma não condizente com o que manda a Constituição. Os delegados costumam deixar o cara comer, entrar alguma coisa para ele comer, para ele se cobrir nesse frio, a cela, né? Então, realmente, você presta ali um serviço de tá cuidando do seu cliente, não só dos direitos, mas da família também naquele momento, que está muito, vamos dizer, está todo mundo perdido, né? Está todo mundo perdido. Então, você acaba acompanhando de todos os modos, né? No que tange ao menor de idade, o procedimento é o mesmo? Muda alguma coisa? Como funciona isso? Então, o menor, ele tem uma diferenciação, porque o menor, ele não pratica crime, né? Uhum. O menor de idade, ele pratica o ato infracional, e como nós estamos falando do tráfico, o ato infracional análogo ao crime de tráfico. Certo. Então, ele vai ser apresentado para o delegado vai verificar se está tudo bem, vai verificar o que aconteceu, o delegado vai verificar todas as circunstâncias, se é o caso de lavrar o auto de apreensão e mantê-lo em custódia, ou se libera, vai chamar os pais para que acompanhem todo o procedimento, né? Além do advogado, tá? Pela questão da representação e tal. E se ele entender que mantém, geralmente nos crimes que tem violência, não é o caso do tráfico, geralmente vai manter, como roubo. E vai encaminhar para o Ministério Público em até 24 horas, para o Ministério Público ouvir e deliberar o que vai fazer ou não. Se o delegado entender que não é necessária a manutenção, não vou falar prisão, mas entre aspas, tá? Tecnicamente o nome não seria esse, mas da apreensão daquele menor, ele vai, se ele entender que não é necessário, vai liberar para os pais, né? Vai fazer um boletim de ocorrência circunstanciado, os pais assinam junto e ficam no compromisso de apresentar
também ao Ministério Público para poder seguir. É muito importante, Pedro, que as pessoas que estão assistindo, que não são da área do direito, né, não são advogados, não são estudantes, que elas tenham em mente que liberdade provisória ou liberação em delegacia não quer dizer necessariamente que o processo acabou, tá? 99,9% das vezes, aquilo vai continuar. Salvo no caso, assim, de o cara ser apreendido, levou para a delegacia, viu que não era nada, não vai nem lavrar boletim de ocorrência, mas é muito raro isso acontecer. Então, levou para a delegacia, vai formalizar e vai responder. Nos crimes da lei de tóxico, vai ser lavrado ali um boletim de ocorrência por porte ou por tráfico, mas às vezes acontece, por exemplo, do cara ser liberado do porte. O cara fala, tô de boa, não vai acontecer nada. E aí o cara não comparece à audiência, não quer saber. Isso tudo complica lá na frente, né? Principalmente, assim, eu vejo nos casos que acontece a liberdade provisória, né? Em que as pessoas, elas perguntam, doutor, então agora tá tudo certo, né? Comigo acabou, o senhor já ganhou, beleza. E aí a pessoa some. Aí você não acha mais, tal, e depois você não consegue fazer uma boa defesa, né? Só aparece quando chega a intimação do oficial de justiça. Olha, tem que comparecer para poder fazer a audiência de instrução. Aí você já perdeu aquele prazo para poder avalar testemunhas, e você vai fazer uma audiência dentro do que dá, né? Porque você trabalha com as ferramentas que você tem, que te fornece, e a possibilidade aí de um problema que talvez pudesse ser resolvido, a possibilidade dele aumentar, ele é muito grande, porque você não fez um bom processo, né? Então, a liberdade provisória, às vezes, ela causa essa falsa sensação de que o problema está resolvido. E as pessoas, elas têm que ter consciência de que o processo continua. Só acaba no momento que houver o trânsito em julgado, que não houver recurso do Ministério Público, não houver recurso da defesa, e sair ali a certidão de trânsito em julgado, que está realmente absolvido, ou que foi condenado, e agora vai ter que cumprir a pena, né? Seja ela no aberto, semi-aberto, no fechado, o que é que seja. Então, a gente passou da questão do menor para esse alerta, que eu acho que é muito válido, que eu vejo acontecer muito. Uhum. E agora, acho que já falou, mas só para repetir, qual o papel do advogado criminalista no tráfico de drogas, na delegacia e no processo como um todo? Ele é fundamental desde o começo, digo, na fase do inquérito policial, somente no processo quando ele inicia e tudo mais? Como funciona? Pedro, para todo e qualquer procedimento criminal, quanto antes o advogado entrar, melhor a situação pode ficar, tá? Uhum. Seja ela no tráfico, seja ela no homicídio, seja ela no acidente de trânsito, seja ela na embriaguez, o que quer que seja. Se você tem contato desde o começo, você consegue arquitetar, né? E não leve para o lado pejorativo da palavra, mas estudar melhor o caso de forma a criar boas estratégias de defesa a comprovar o direito do seu cliente. Então, quanto a gente tem assim vamos dizer, uma jurimetria, né, em que fica evidente que nos casos em que a gente entra muito bem cedo, ou desde o flagrante, o inquérito continua, a gente consegue ouvir testemunhas, e fica, né, ao longo do processo todo, a gente tem a possibilidade do êxito muito maior, né? E êxito, tá? Para a advocacia criminal não necessariamente é absolução. O advogado soa piegas até a gente falar, mas o advogado ele defende o direito. Então, o êxito pode ser a absolvição, pode ser a aplicação de uma pena mínima, pode ser a conversão em pena restritiva de direito, pode ser a aplicação de um regime semiaberto. Tudo depende do caso, né? Tudo vai variar. Então, eu acho que a atuação do advogado em qualquer crime que seja, o importante é que as pessoas tenham ciência da necessidade de se ter um profissional desde o começo. É igual ao médico, tá? Eu gosto muito de comparar a profissão do advogado criminalista com o do médico. O médico, quando ele tem o contato mais cedo com a doença, ele tem a possibilidade de prescrever um tratamento muito mais eficaz
do que se você levar aquela pessoa direto para a mesa de cirurgia ou direto para uma UTI, né? Numa urgência. É o caso do advogado. Quanto antes nós temos ciência e contato com o processo, mais possibilidades existem de fazer um bom trabalho. E, especificamente na lei de tóxicos, o flagrante ele é primordial, porque tudo acontece ali. Tudo acontece ali. Vai fazer a oitiva dos condutores, que na grande esmagadora maioria das vezes são policiais militares. Você vai ter a oportunidade de questioná-los, saber se realmente aquela droga foi encontrada com o cliente, aonde ela foi encontrada, de que forma ela estava, qual era a quantidade. E eu digo mais, cara, até digo no sentido do advogado comparecer em loco, que é no local da apreensão, né? É você evitar que algo de pior aconteça ali, tá? Que às vezes a gente sabe que acontece. É evitar que algo possa acontecer no sentido de agressão ou de surgirem mais coisas que não estavam ali. E aí a presença do advogado, ela inibe isso tudo. E é realmente para que isso aconteça mesmo que a gente comparece. E pegando essa deixa sua, desculpa te cortar, mas... Não, vamos lá, aqui se tiver que comentar... de surgirem as coisas assim no meio do processo, flagrante forjado. Você acha que realmente existe ou é uma invenção dos réus, assim? Cara, a gente tá falando aqui de advocacia criminal, então vamos lá. Essa é uma realidade, tá? É lógico que existem bons e maus profissionais em todas as profissões. Existem bons advogados, péssimos advogados, advogados honestos e advogados bandidos. Existem policiais bons, policiais maus. Existem membros do Ministério Público bom, membros do mal. Então, essa é uma realidade. É interessante essa pergunta, até no contexto, porque essa semana foi veiculada uma notícia onde o policial militar ele assumiu que ele portava drogas para poder praticar o flagrante forjado. Caraca. Não são todos, tá? Com muitas ressalvas. Conheço muitos policiais militares íntegros, policiais civis íntegros, e sei que essa não é a realidade toda da polícia, exato, mas infelizmente temos também maus profissionais no meio. E esse policial assumiu que ele tinha o kit flagrante. Então, é uma situação que todo mundo sabe que existe e ficou concretamente comprovado depois dessa declaração. É triste, porque assim, penso eu que se o indivíduo realmente é um traficante de drogas, em algum momento ele vai dar a deixa. Exato. Ele vai ser pego, certo? Porque se ele faz do tráfico meio de vida, ele não faz só aos fins de semana, ele não faz só na segunda-feira, no feriado, ele faz a todo momento. Existem inúmeros meios de se lograr a prisão dessa pessoa. Eu acho que não precisa desse tipo de comportamento, porque o bandido se torna quem fez, não só quem está sendo apreendido, né? E o risco, Pedro, o risco não é só para o cara que é bandido, que é o cara que pratica tráfico de drogas, mas o risco é para qualquer um da sociedade. Porque, digamos que aquele mau policial ou o condutor do flagrante não foi com a tua cara e você não preencheu ali as expectativas que ele queria naquela apreensão, você pode ser vítima de um flagrante desse porte. E, novamente, eu repito, até se provar que o focinho do corpo não é tomada, vai tempo, cara. Vai tempo, vai cadeia, vai sofrimento. A família sofre muito, né? Porque a família ela não tem culpa daquele ato, né? E então é uma situação que causa um problema geral e que não precisa ser dessa forma, não é mesmo? Se é realmente, se a pessoa pratica, em algum momento ela vai ser presa, ela vai dar um erro, ela vai ter um erro que ela vai acabar dando a deixa para o policial agir. Mas é uma realidade. Essa prova de flagrante forjado é difícil de conseguir? É fácil? Depende?
Olha, só tomar uma água. Pessoal, aproveitando um pouco a deixa, se você quer fazer alguma pergunta para o Felipe, pode deixar nos comentários, por favor, que o André, o outro participante de noite, ele vai selecionar as perguntas e mandar para mim pro WhatsApp. Eu pergunto pro Felipe, tá certo? Bom, Felipe, pode continuar, por favor. Qual foi a pergunta? Desculpa. Referente ao flagrante forjado, se é fácil comprovar, se é difícil. Não, é muito difícil. Principalmente quando a gente assume o processo depois do flagrante, tá? Depois da autuação de prisão em flagrante. É muito difícil porque os policiais, né? Vamos falar policial porque geralmente é o policial que é condutor do flagrante. Então, qualquer cidadão pode efetuar uma prisão em flagrante, né? Sendo verificado um crime. Mas o que na prática acontece é 99% das vezes é o policial militar que faz. Então, o policial, ele goza de fé pública, né? Então, tudo que ele fala ali tem um peso muito maior. E se você não constituiu um bom acervo probatório, se você não foi diligente, se você não conseguiu descredibilizar o depoimento do policial, demonstrar para o juiz que aquilo que ele falou não está acima da dúvida razoável, vai pender para o lado dele, entendeu? Então, por que é importante, novamente, o advogado estar no momento do flagrante e principalmente até lá, quando o cara invade a casa e tal, justamente por conta disso. Você consegue ver tudo o que aconteceu, saber o que é verdade, trabalhar o contexto todo. Poxa, tem uma testemunha aqui, bem, isso e aquilo. E pensando tudo lá na frente. O advogado criminalista, ele age num jogo de xadrez. Tem até uma teoria, que é a teoria dos jogos, né? Que é você saber, basicamente, como você vai se comunicar, o que você vai fazer no processo, quando você vai brigar, quando você não vai, quando você vai falar, quando você não vai, quando você vai ter que se posicionar de uma forma mais incisiva, que é já visando algum resultado lá na frente. Você entendeu? Às vezes, o familiar, ele acha assim, poxa vida, eu contratei o advogado, mas não adiantou nada. Meu filho continuou preso. Mas não se cinge aquele momento a atuação do advogado, né? A gente faz tudo pensando no todo, né? No contexto todo. Bacana. E mudando um pouco esse foco de uma coisa mais de tráfico, como foi a sua primeira audiência criminal? Tinha lugar na cadeira sentado certinho ou você foi bem bagunçado? A gente tem essas dúvidas, né, no começo, tipo assim, onde que eu sento, quem que eu falo, tal, mas eu trabalhei até há pouco tempo atrás com um grande profissional aqui de Guaratinguetá, o Dr. Mauro de Castro, e praticamente ele foi meu mentor aí na advocacia criminal, me ensinou tudo que eu sei, né? E até essas mínimas questões de onde sentar, com quem falar, que hora falar, que momento falar, foi ele que falou assim, não o que fazer, mas o que não fazer. Então, as minhas primeiras audiências aconteceram junto com ele, na maior parte. Eu acho muito importante, Pedro, que o jovem advogado tenha alguém a quem se juntar, algum mentor para poder dizer o que não fazer. Porque o que fazer é difícil, porque o que é certo para mim não é certo para você. A gente não tem uma verdade universal, né? Mas a gente acaba conseguindo evitar certos erros nisso tudo. Então, minha primeira audiência criminal foi assim, uma coisa que era muito novo da situação, talvez pudesse ser 1000 vezes melhor, não foi a melhor das audiências, né? Mas a grande questão, né, que eu estava bem preparado, não sei dizer qual caso que foi agora, mas a gente se lembra mais ou menos da situação, estava bem preparado processualmente e as coisas fluem dessa forma. Né, em razão do seu Instagram, eu percebi que você posta muitos prints das telas de alguns processos que você atua, logicamente. Quais são as teses mais recorrentes que você
está acostumado a debater e tudo mais. No Ministério Público eu debatia Então, muito palavra de policial, te confesso isso. aham. Que você rebatia, não entendi? Você Era rebatia? testemunho de policial, que são verdadeiros e tudo mais, idôneo e tudo mais. Ah, sim, no âmbito de ser estagiário do Ministério Público, Isso, seria é que eu isso, né? fazia recurso do TJ, entendeu? Então eu tinha que debater essas Ah, teses. sim, entendi. Primeiramente, eu gostaria só de esclarecer esses prints do processo. A gente mostra, né? A gente mostra assim um pedacinho para É bem mostrar, porque curto. o meu perfil, ele é um perfil que eu mostro o cotidiano o meu cotidiano da profissão, mas sempre evitando, aliás, nunca expondo o cliente, tá? Uhum, E muito menos hoje que o meu Instagram ele é aberto, hoje muito menos postando prints ou qualquer coisa de êxito, tá? certo. Isso a OAB veda, tá? O Código de Ética veda, não é permitido. Existem alguns colegas que fazem, mas isso não é permitido. E eu acho que não é também uma coisa que te agrega valor na profissão, porque a gente tem que demonstrar na prática quem a gente é, o que a gente faz e tal. Mas, só fazendo esse primeiro esclarecimento, com relação às teses na lei de droga, no tráfico em si, ele demanda algumas, vamos dizer, entre aspas, algumas malandragens ali que você tem que saber que elas podem ser aplicadas e já antecipar, ou então requerer provas no sentido de desqualificar. O Uhum, que seria? No rito de tóxicos, a gente faz a defesa preliminar, né? A defesa certo. preliminar escrita, né? Que é para evitar receber a denúncia. Cara, é uma defesa que muita gente faz de qualquer jeito e manda só as testemunhas. Obviamente que não são todos os casos que dá, tá? Mas naquele caso que você acompanhou o flagrante e tal, existem muitas nulidades que podem ser arguidas desde já e mais. Muitos pedidos, né, de provas que podem e devem ser realizados. Por exemplo, o exame toxicológico, tá? Para saber se o cliente, o acusado, realmente é um usuário de drogas, né? Tem juízes que não dão, tá? Esse exame, tem juízes Uhum, que acham que não comprovam, mas aí é o dever do advogado brigar, recorrer, ir para cima. E aí entra aquela questão também da comprovação. Se você vai alegar uma tese de porte de entorpecentes, é justo e é mínimo que se tenha laudos que comprovem que ele já passou por uma internação, tal. São preliminares para saber acesso integral, no caso de uma interceptação telefônica, que você não tenha tido acesso, você não pode se defender do que você não sabe, tá? Existem algumas técnicas aí, algumas coisas, tem alguns advogados muito bons do Instagram, que a gente conhece aí, né? Que dão alguns cursos, cara. Tem um que chama Deep Web da advocacia. São dicas sensacionais. Pedir GPS da viatura, cara, para saber por onde que a caraca. viatura andou com o cliente, né? Eu já peguei processo que tinha isso, foi interessante. E foi Já. deferido? Foi Foi, deferido? é muito legal, viu? Foi? Tinha horário certinho para Então, cada viatura, foi perfeito. Então, legal você pedir rastreamento do celular, fazer uma perícia no celular, saber quem que acessou, quem que não acessou, porque isso tudo influencia, beleza? Aham, Assim, não adianta você chegar lá e querer rebater só o depoimento do policial sem ter alguma coisa concreta, sem ter meios de brigar pelo que ele vai falar, porque o policial ele vai contar a ocorrência, tá? De acordo com o que foi colocado no boletim de ocorrência. E se você realmente quer sustentar uma tese vamos dizer, um flagrante forjado, uhum, você tem que ter meios concretos de rebater. Seu policial, mas olha, aqui consta o GPS que diz que o senhor andou por 3 horas com o cara dentro da viatura. Como é que o senhor explica isso? É assim que se fragiliza um depoimento. Não adianta eu chegar lá e querer só alegar que é mentira tudo aquilo, justamente pela fé pública que o policial tem, e
e o juiz com certeza vai pender para o lado dele, né? Tem que ser diligente, tem que ter estratégia e não pode deixar passar, porque é um momento muito importante a defesa preliminar, além das testemunhas que tem que ser arroladas, tá? Sempre arrolar testemunhas de conduta, porque isso na dosimetria da pena ela influencia, ok? Principalmente na primeira fase daquela questão da conduta social, etc. Sempre arrolar, porque senão fica difícil de fazer um bom trabalho. Uhum. Agora, mudando um pouco de assunto, sobre a lei de drogas. O senhor acha que seria, talvez, benéfico a descriminalização do crime de usuário ou não? É Olha, bem polêmico. Já existe, é polêmico, né? É polêmico. A opinião que eu tenho, ela não é, vamos dizer assim, ela não é a mais bem recebida e tal. Já há a despenalização, né? Uhum. Já há despenalização. Não há ainda descriminalização. Certo. Bem resumidamente, eu acho que o porte de entorpecente ele é uma questão de saúde pública. Ele não é o direito penal que tem que lidar, você entendeu? Porém, o que a gente vê na prática acontecer, e isso é uma visão de advogado criminalista, tá? O porte raramente existe. Geralmente o que acontece é o tráfico, tá? Então, por que eu vou perder meu tempo prendendo esse cara em flagrante por porte e perder lá meia-noite na delegacia, fazendo ocorrência e tal, sendo que não vai dar em nada, entre aspas, sabe, né? Porque qualquer apreensão, Pedro, seja de quem for, cara, os danos psicológicos que o processo penal causa ao indivíduo acusado, eles são irreversíveis, tá? Não existe uma indenização capaz de suprir os prejuízos morais e psicológicos de uma pessoa que, principalmente aquela que esteve no cárcere ao longo do processo, sofreu, mesmo que seja absolvido. Porque, por exemplo, a imprensa, ela vem para falar assim, ó, fulano foi apreendido com tantos quilos de droga e tal. Hoje não pode mais falar, né? Acho que nunca pôde, mas legalmente a lei de abuso de autoridade, ela teve alteração agora, ela reprime isso, né? Mas posta lá a foto do cara e tal. Exato. Porque isso destrói a vida da pessoa, mas depois essa mesma imprensa, ela não volta para dizer assim, ó, aquele cara tal, que a gente falou, ele foi absolvido, olha que legal, ele tem uma família, ele tem uma filha, ele tem isso. Então, é irreversível os danos que se causam. Agora, uma pergunta que também tem curiosidade é a questão de advogado criminal. Tem algum risco de morte da família? Porque tem esse mistério que soa no ar, né? Que é perigoso e tudo mais. É verdade ou não? Olha, o risco da profissão, ela é igual de todas as profissões, de todas, né? Eu tenho mais medo de um empregador que ficou revoltado com uma condenação aí de tantos mil do que de um cliente da advocacia criminal, sinceramente. Porque a advocacia criminal, ela demanda integridade. Você tem que ser honesto com o seu cliente. Você tem que falar para o seu cliente o que é possível e o que não é para fazer. Você nunca pode prometer resultado, porque não depende da gente, não depende do advogado, né? O advogado, ele é uma profissão de meio e não de fim, em todos os âmbitos. Logicamente, que o que interessa para nós é ter ao final, alguma coisa benéfica para o cliente, lógico, seja uma sutura, uma diminuição de pena, etc. Mas nosso compromisso não é com o fim. Então, desde o primeiro atendimento, explique para a pessoa presa ou que responde, olha, nós vamos fazer tudo que nós podemos. Eu costumo dizer para meus clientes, eu posso te prometer trabalho, transparência e compromisso. Resultado nunca. Nunca. E resultados anteriores, às vezes o cliente chega, doutor, eu ouvi dizer que isso é bom, quero te contratar porque você botou meu amigo na rua. Legal. Não quer dizer que eu vou te botar também na rua. Porque cada processo é um juiz, é um promotor, é um funcionário, é um escrevente. São
são coisas totalmente diferentes, cara. E eu costumo dizer que o processo, ele é um organismo que muda muito. Ele é uma criança no começo, no final, às vezes, ele nasce loiro e termina de cabelo preto, cara. Porque começa de um jeito e termina do outro. Então, não tem como prever, né? A jurisprudência, ela dá alguns balizamentos do que eles entendem. Mas até você chegar naquele momento de levar para o tribunal, muita coisa aconteceu, né? Então, não dá para prometer resultado. A gente consegue prometer trabalho com comprometimento. E tem que ter. A advocacia criminal tem que ter compromisso, tá? Eu vejo muita gente fazendo advocacia criminal só pelos ganhos. É bom, é um dinheiro que vem mais rápido do que em outras áreas, mas se você não tiver compromisso, aí sim é perigoso. Se você prometeu que você não pode cumprir, se você pender de advogado para bandido, porque é uma linha muito tênue, tá, Pedro? Você tem que saber diferenciar se você está tendo atitudes de profissional, de advogado, que busca a defesa, ou se você já está passando para o lado de lá. É uma linha muito tênue. E as pessoas, elas têm que ter esse entendimento. Principalmente, cara, o jovem advogado. Porque é para o jovem advogado que chegam as propostas, tá? E aí você está naquele começo de carreira, poxa, chega aquela proposta maravilhosa, tá? A gente está falando aqui de facção mesmo, tá? A gente está falando de facção. Não vamos fazer... Vamos falar o português, claro. Chega a proposta assim, e chega a todo momento, e se você for pensar só no dinheiro, você vai pender para o lado errado. Aí é onde o erro existe, aí é onde o risco existe. Felipe, nós temos 4 minutos para encerrar a entrevista. Tem muitas perguntas para serem feitas, mas só para finalizar, do Luiz Paulo, ele perguntou assim: o que é imprescindível para o jovem advogado começar a atuar na advocacia criminal? Se puder ser breve, que a gente vai acabar lá. Vamos lá, brevemente. É Luiz Paulo, né? Isso, Luiz Paulo, obrigado pela pergunta. O conhecimento para todas as áreas, mas na advocacia criminal, o conhecimento ele é preponderante. Saber as regras do jogo, os limites que você tem, que o seu cliente tem, e principalmente que a autoridade e o juiz têm. Conhecer as teses, conhecer jurisprudência, cara. Jurisprudência é muito importante, porque o processo começa aqui. Mas se você não recorre, meu amigo, muitas vezes o direito do seu cliente vai morrer no primeiro grau. Então, é estudar mesmo, é afiar o machado, tá? E entender de diversas áreas, né? Como eu disse no começo, e aplicar esse conhecimento, buscar sempre e trocar ideia, cara. Advogado que não troca ideia não sai do lugar. Não tem como você ser sozinho no mundo. Por isso que eu prego muito a advocacia colaborativa. Ajudo todo mundo que vem, cara. Como eu fui muito ajudado e ainda sou ajudado, cara, vem tirar dúvida, eu falo, eu ajudo, eu atuo junto, não tem problema nenhum. Eu prego a advocacia colaborativa. Você quer abrir outra live para a gente responder algumas perguntas? Tem mais uma. Você acha relevante? Vai finalizar em 2 minutos. Então vai, rapidinho eu consigo responder. A Maria Clara perguntou qual a dica que você dá para uma pessoa que quer atuar na área criminal, mas se sente segura por inexperiência. Faça estágio na delegacia, faça estágio não remunerado, faça estágio, aprenda na prática como é fazer, porque não adianta ler livro também e não saber como aplicar. Na prática, a teoria ela é outra mais ou menos, mas você tem que saber como é que funciona, como é que entra no presídio, o que entra, que roupa que você vai, com quem que você fala, que maneira que você se porta. Isso é valioso demais. Conheça pessoas, tenha network e foque na prática para você se sentir seguro, tá? Segurança é uma coisa que ela é relativa, entendeu? Você vai ficar inseguro para tudo que você vai fazer, afinal de contas você tem a liberdade de uma pessoa na sua mão. Mas se antecipe aos erros, aprenda com os outros para você não errar. Felipe, nós temos 45 segundos restantes. Então eu te agradeço imensamente de coração pelo convite.
A gente pode marcar talvez uma outra live para discutir alguns temas mais polêmicos. Tá, Pedro, uma ressalva. Desculpa te Sem interromper. problema. As perguntas que não puderem ser respondidas aqui hoje, se quiser mandar no meu perfil, a gente bate uma ideia, troca uma ideia depois, não tem problema nenhum. Pode mandar lá no meu perfil que a gente responde, não tem problema nenhum. Perfeito. Então, fica com Deus. Agradeço todo mundo que esteve presente. Grande abraço. E é isso aí, gente. Tchau, gente. Fica com Deus. Até o próximo sábado, hein? Falou, Felipe. Muito obrigado, viu? Um abraço, Pedrão. Abraço. Tchau, tchau. Não esquece de salvar.